E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço. E aí, gente boa, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, começando então a apostila número 4, frente 4B, aula 7, tá? O estudo da hidrostática. Né? A hidrostática é quando a gente fala dos fluidos em equilíbrio estático, tá? Aqui na apostila de vocês, a gente tem a definição de alguns conceitos, né? De como a gente encontra substâncias na natureza, né? No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Mas quando a gente falar de hidrostática, o que vai interessar para a gente é o estado líquido e o estado gasoso, que nós chamamos de fluido. Tá? Então, toda vez que agora a gente se referir a fluido, a partir de agora, a gente está falando então de líquido e gás. E quando a gente fala da hidrostática, e falamos também dos fluidos, é importante a gente diferenciar dois conceitos aqui, que é o caso de massa específica, simbolizado aqui no nosso material pela letra grega μ, e a densidade, simbolizada pela letra D, certo? Aí, se a gente verificar as equações, tanto para massa específica quanto para densidade, a gente verifica que elas são muito parecidas. E aí, para eu diferenciar o que é massa específica e o que é densidade, eu tenho que verificar de como é apresentado aquilo que eu estou estudando. Se eu estou verificando uma substância pura, né? Se já é substância, então ela é pura, não há contato, não há mistura com outra substância. Então nós tratamos de massa específica. Então eu estou falando de fato da quantidade daquela substância em massa dividido pelo volume que ela ocupa. Então eu tenho que essa massa específica é a massa dividida pelo volume. Já a densidade também é massa dividida pelo volume. Só que é a massa de um corpo, gente. E perceba que esse corpo ele pode ter mistura. Né? Ele pode ser vazado, como nós temos aqui ó, um cubo vazado, em que ele ocupa um certo volume. No entanto, eu posso verificar que a densidade desse corpo, desse cubo, ele é diferente da densidade do material que constitui esse cubo. Por quê? Porque a quantidade de material, a massa desse material, é menor do que a massa do objeto. Tá? Porque no objeto eu vou considerar o todo, tendo mistura ou não tendo mistura. No entanto, a gente sabe que a equação é a mesma. Então, massa específica é massa pelo volume e densidade é a massa pelo volume. Ok? E aí nós vamos falar sobre a unidade de medida no sistema internacional. Conforme a gente já viu, né, e já sabemos, a massa no sistema internacional de unidade é dado pelo quilograma, o volume metro cúbico, logo a massa específica é em quilograma por metro cúbico. Ok? Mas existem outras unidades que a gente pode trabalhar, que não está no sistema internacional, no entanto, são submúltiplos ou pode ser até múltiplos. Olha só, então as outras unidades aqui para massa específica e também densidade. Posso trabalhar com o quilograma por litro ou ainda o grama por centímetro cúbico. Então isso vai depender do que eu estou estudando, de que forma que eu estou estudando. E como é que a gente faz essa conversão de unidades? Perceba aqui, eu tenho 1 grama por centímetro cúbico. Basta eu fazer a transformação de grama para quilograma, multiplicando por 10 a menos 3, e de centímetro cúbico para litro, também multiplicando por 10 a menos 3. Logo eu tenho que 1 centímetro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico, é igual a 1 quilograma por litro. Eu também posso fazer essa conversão de 1 grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Então veja lá. De grama para quilograma, vou multiplicar por 10 a menos 3. E de centímetro cúbico para metro cúbico, vou multiplicar por 10 a menos 6. Logo, quando eu resolver essa razão,
teremos que 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Bom, então você pode fazer tudo isso aqui todas as vezes que aparecer essas transformações, essa conversão, ou você pode simplesmente decorar, né? Pode memorizar que 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1 quilograma por litro, que corresponde a 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então aqui nós temos conversão de unidades. Muito bem, então vamos adiante. Nós temos o seguinte, gente. A densidade relativa. A densidade relativa ela sempre vai ser tratada referente a duas substâncias. Tá? Então, por exemplo, eu posso analisar qual que é a densidade relativa do cobre em relação à água, ou até mesmo do cobre em relação ao ferro. Tá? Então, nós temos aí duas substâncias e eu vou fazer a razão dessa massa específica de cada substância. Então, veja só, conforme nós temos na apostila, a densidade relativa é definida pela razão entre as massas específicas de duas substâncias. Então, matematicamente, eu estou dizendo que a densidade relativa da substância A em relação à substância B é a massa específica de A dividido pela massa específica de B. Tá? Agora, sobre unidade de medida. Perceba que eu estou dividindo massa específica por massa específica. Logo, nós não teremos uma unidade de medida. Isso é simplesmente uma razão. Então, nós dizemos que a densidade relativa é uma grandeza adimensional, ou seja, sem unidades de medida. Em algumas situações pode aparecer assim, ó, determine a massa específica, ou, melhor dizendo, né, a densidade relativa do cobre. Perceba que eu perguntei. A densidade relativa do cobre. Eu não falei em relação a quem. Quando nós não falarmos em relação a quem, sempre estaremos relacionando a água, em que a massa específica da água é 1 kg por metro cúbico. Ok? Então lembre-se disso, depois a gente vai fazer atividades e a gente vai tratar melhor esse assunto. E aí nós temos aqui um exercício da apostila de vocês que serve como exemplo. Olha só, pessoal. A tabela abaixo poderá ser usada em diversos exercícios dessa aula. Sempre que preciso, recorra aos dados nela contidos. Então nós temos aqui a substância, a massa específica, a substância e a massa específica, né, em gramas por centímetro cúbico. Então na questão número 1, calcule a pressão exercida por uma força de 10 newtons que atua perpendicularmente a uma superfície de 2 metros quadrados. Bom, eu não falei ainda para vocês de pressão, né? Mas a gente lembra que a pressão é dada pela força sobre a área. Eu sei que a pressão ela é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área de contato, menor a pressão exercida. Tá? Então, vamos admitir aqui, logo eu falo mais sobre essa equação e sobre o conceito de pressão. Então, temos que a pressão é de 10 newtons sobre 2 metros ao quadrado. Então, eu tenho que a pressão é de 5 newton por metro quadrado. Na questão B, eu tenho o seguinte, a densidade de um corpo de massa igual a 200 gramas e volume de 50 centímetros cúbicos. Então, ali, densidade, né? Olha só o símbolo, D de densidade, porque eu estou falando de um corpo. É a massa do corpo pelo volume. Massa 200, volume 50. Então, eu tenho que a densidade é de 4 gramas por centímetro cúbico. Letra C, a densidade relativa da prata em relação à glicerina. Então, agora vamos tratar de densidade relativa da prata em relação à glicerina. Então, eu vou dividir a massa específica da prata pela massa específica da glicerina. Então, vamos recorrer à tabela, né? Qual que é a massa específica da prata? 10,5. Da glicerina, 1,25. Vamos dividir 10,5 por 1,5. Então, teremos que a densidade relativa da prata em relação à glicerina é de 8,4. Sem unidade de medida, por se tratar de uma grandeza adimensional. Item D, a densidade relativa do cobre. Olha só, não foi dito em relação a quem. Daí está entre parênteses aqui, ó, subentende-se que seja em relação a quem? A água. Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Então a densidade relativa
do cobre em relação à água é a massa específica do cobre pela massa específica da água. Massa específica do cobre, vamos recorrer à tabela, 8,9 pela massa específica da água, 1. Então, a densidade relativa do cobre em relação à água é 8,9. Item E. O peso específico de um objeto de massa 10 kg que ocupa um volume de 0,5 metros cúbicos. Também não falei ainda de peso específico para vocês, né? No entanto, conforme nós temos aqui, ó, peso específico é dado pelo peso dividido pelo volume desse objeto. E eu posso até tratar aqui, fazer um tratamento maior nessa equação e verificar que o peso é dado pela massa vezes a gravidade. E agora nós temos o fator massa por volume. Massa por volume é a massa específica, ou densidade, né? Então eu posso dizer que o peso específico é o peso da substância ou do corpo pelo volume, ou ainda a massa específica dessa substância vezes a aceleração da gravidade. E a unidade de medida é o Newton por metro cúbico. Muito bom, então vamos lá. Qual que é o peso específico desse objeto que tem a massa de 10 kg e um volume de 0,5 metros cúbicos? Então, o peso específico é a massa vezes a gravidade, né? Ou peso pelo volume. Então, massa por gravidade dividido pelo volume vai ser o quê? Massa 10, gravidade 10, dividido por 0,5. 100 dividido por 0,5 é igual a 200 Newton por metro cúbico. Então, esse é o peso específico. Ok, minha gente? Então, vamos adiante aqui para a gente verificar o que nós temos a seguir. Bom, aqui nós temos o peso específico, eu já acabei tratando com vocês, né? E aí nós temos a pressão, que acabamos falando no exercício anterior, mas aqui vamos dar uma reforçada, né? Então, a pressão é uma relação de força e área, né? Onde essa pressão ela é diretamente proporcional à força que está sendo aplicada e também posso dizer que ela é inversamente proporcional à área de contato dessa força. Isso quer dizer o seguinte, que quando menor a força, menor é a pressão. Ou ainda, posso dizer que quanto menor a área de contato, maior é a pressão. Verifique aqui, ó, um experimento que a gente pode fazer, um experimento bem simples. Vou pegar um lápis, né, e colocou aqui entre os dois dedos, o polegar e o indicador. Aonde nós temos a ponta do lápis em contato com o dedo, nós sentiremos um maior desconforto. Por qual razão? Devido à menor área. Então nós dizemos que nessa região do polegar nós temos uma maior pressão, porque a área de contato do lápis é menor. Ok, gente? Então essa é a relação. E a gente lembra que a unidade de medida para a pressão é o Newton por metro quadrado, ou simplesmente o quê? Pascal. Então 1 Newton por metro quadrado corresponde a 1 Pascal. E aí você pode se perguntar o seguinte, professor, mas e se essa força não estiver sendo aplicada na perpendicular? O que eu vou fazer? Basta eu determinar a componente Y. A componente Y em relação a essa força. E aí você faz que essa pressão é dada por essa componente Y dividido pela área. Ok? Ah, professor, tem que usar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente? Sim, razões trigonométricas, né? Como é que você vai determinar essa força Fy em função da força F? Você vai verificar um triângulo retângulo. Você está vendo que nesse triângulo retângulo o F é a hipotenusa e esse Fy é o cateto adjacente a esse ângulo alfa, né? A esse ângulo alfa. Então, cateto adjacente e hipotenusa, você utiliza o quê? Cosseno. Então, você vai usar o cosseno para determinar o Fy. Determinando o Fy, você encontra a pressão. Ok? Muito bem. Mas é só uma observação aqui que a gente está fazendo para que a força seja oferecida de forma inclinada. Bom? Agora, pressão em fluidos. Então, como é que ocorre a pressão em fluido, gente? Nós vamos imaginar o seguinte. Um recipiente contendo um certo fluido, seja líquido ou seja gás,
Nessa situação, esse recipiente contendo um certo fluido, eu posso analisar qual é a pressão em qualquer local desse recipiente relacionando o fluido, seja no fundo do recipiente, seja mais próximo da superfície, na metade do recipiente, tá? Não importa. O que vai importar para a gente qual é a profundidade ou qual é a altura dessa coluna de líquido ou de fluido. Bom, então vamos adiante aqui e vamos tentar entender. Aqui nós temos uma demonstração de como chegar na equação para a pressão em um certo ponto de um fluido contido em um recipiente. Tá? Eu não vou falar dessa demonstração agora. Quem tiver interesse que eu faça um vídeo, entre em contato aí que eu faça um vídeo explicando essa demonstração. Tá? Deixamos para a próxima oportunidade então. Então eu vou dizer o seguinte, que a pressão em um certo ponto no fluido é dado pela massa específica desse fluido, vezes a aceleração gravitacional, vezes a profundidade em relação a esse fluido. Alguém fala assim, professor, não é a altura da coluna líquida sobre o ponto? Tudo bem, gente, pode ser, tá? O H, então, você vai considerar como sendo a altura aqui, ó, da coluna de líquido, ou a profundidade que o ponto está em relação à superfície. Você escolhe o que você quer falar, bom? Então, a pressão hidrostática, a pressão desse fluido que está em equilíbrio estático, exercida por uma coluna líquida, é dada então por μ, vezes a aceleração gravidade, vezes a profundidade desse ponto. E aí nós temos um exemplo aqui, ó. Olha só, um exercício lá da apostila do segundo ano, né, do ensino médio. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Quem sabe nadar e já mergulhou em uma piscina funda, provavelmente experimentou descer e tocar o azulejo do fundo da piscina. Durante a descida, a pressão da água pode provocar uma pequena sensação incômoda na orelha, em alguns casos, até mesmo dor. Admitindo que a profundidade total seja de 5 metros, a densidade da água seja 10 elevado a 3 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, faça o que se pede. Letra A. Calcule a pressão hidrostática exercida pela água nos pontos indicados no quadro. Bom, então aqui nós temos o quadro com 3 pontos, né? O ponto com profundidade 0 na superfície, profundidade 1 metro e profundidade 2 metros. E até 5, tá? Mas eu acabei recortando aqui, pegando apenas 3 pontos. Vamos lá, como é que nós vamos determinar então a pressão do fluido na superfície? Alguém já está pensando assim, bom, na superfície não tem fluido acima desse ponto. Se não tem fluido acima, qual é a pressão exercida pelo fluido nesse ponto? É 0? Bom, posso usar aqui a estratégia matemática. A pressão é dada pela massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura. Ou profundidade, né? Como queira. Massa específica da água, 10 elevado a 3, gravidade 10, profundidade 0. Quando eu multiplicar tudo por 0, teremos então 0 Newton por metro quadrado. Isso é a pressão. Tá? Bem lógico, bem tranquilo de se resolver. Agora, a profundidade de 1 metro. Olha lá, massa específica, 10 elevado a 3 kg por metro quadrado. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E profundidade de 1 metro. Então, quando resolvermos isso aqui, teremos a pressão de 1 vezes 10 elevado a 4 Newton por metro quadrado. Agora, com profundidade 2. Então, a pressão é de 10 elevado a 3 vezes 10 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a 4 Newton por metro quadrado. Ou ainda posso até dizer que é Pascal, né? Porque cada Newton por metro quadrado corresponde a 1 Pascal. Ok? Muito bem, gente. Vamos então, a pressão atmosférica nada mais é do que a força de colisão das moléculas dos gases que constituem a atmosfera com a superfície terrestre. Veja só, o nosso planeta ele está envolvido aí por gases, né? Como o nitrogênio e o oxigênio. Eles contêm massa. Se contém massa, então tem uma força, peso. Tá? E por essas moléculas estar se movimentando constantemente, elas acabam colidindo com a superfície da Terra. E isso vai ser denominado o quê? Como pressão atmosférica. Gente,
E para fazer a medida da pressão atmosférica, nós conhecemos aqui o experimento de Torricelli, ou evangelista Torricelli. O que ele fez? Ele pegou um tubo, né, completamente cheio de mercúrio, Hg, um recipiente também contendo mercúrio, e levou esse recipiente ao nível do mar. De maneira cuidadosa, ele virou o tubo dentro do recipiente, né, de forma que não entrasse gás dentro do tubo, e verificou que o mercúrio que estava no tubo desceu a uma certa altura e estabilizou. Diante disso, ele mediu essa altura e percebeu que a altura dessa coluna de mercúrio corresponde a 76 centímetros, né? Ou 760 milímetros. Por que isso acontece? Acontece porque nós temos uma pressão, uma força, peso das moléculas da nossa atmosfera que está sendo exercida nesse mercúrio, fazendo com que o mercúrio que está dentro do tubo não desça. Tá? Então aqui nós temos uma relação da pressão atmosférica com a pressão dessa coluna de mercúrio. Então, a partir daí ficou conhecido que a pressão atmosférica corresponde a 76 centímetros de mercúrio, ou seja, uma coluna de medida de 76 centímetros, onde o material é o mercúrio. Muito bem. Bom, galera, olha só. Então, a gente sabendo que essa pressão atmosférica corresponde a esse valor estabelecido por Torricelli, nós vamos admitir o seguinte. Uma profundidade ou uma altura dessa coluna de mercúrio de 76 centímetros, ou 0,76 metros. A aceleração da gravidade 9,8 e a massa específica do mercúrio 13,6 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Então daqui nós tiramos o seguinte, que a pressão atmosférica ela corresponde a aproximadamente 10,5 Pascal. Mas e se esse experimento não fosse realizado com mercúrio e fosse realizado com água? Bom, sem fazer o experimento, a gente pode usar aqui a matemática para entender o que aconteceria. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a massa específica da água, que é 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, a pressão atmosférica dada pela massa específica vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna de água, e vamos tentar resolver. Já sabemos que a pressão ela tem que corresponder a aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal, que é cerca de 1,013 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Tá? Quando eu resolver toda essa sentença aqui, ó, usando a profundidade de mercúrio, gravidade e massa específica de mercúrio, eu vou chegar num valor aproximadamente desse aqui. Ó. Bom, igual a massa específica da água, 10 elevado a 3, vezes a gravidade, 9,8, vezes a altura dessa coluna de água. Bom, resolvendo a equação, eu vou ter que a altura da coluna de água vai ser de 10,33 metros. Então, a mesma experiência que o evangelista Torricelli fez usando o mercúrio, se nós fizermos com a água, nós não teremos uma altura de 76 centímetros. Teremos uma altura de 10,33 metros. Bem maior, né? Por que bem maior? Porque a massa específica da água é bem menor em relação à massa específica do mercúrio. Bom, galera, então todo esse experimento, para quê? Para a gente determinar qual é a pressão atmosférica. Então nós dizemos que a pressão atmosférica é 1 atm, né? É 1 atmosfera. Ou ainda eu posso dizer, em função do mercúrio, que a pressão atmosférica é 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal, e que é aproximadamente 10 metros de coluna de água. Então marca bem esse conceito, tá? Essa informação, que a gente vai acabar utilizando isso aqui nos questionamentos, nas resoluções de exercício, tá bom? Então vamos lá, pressão atmosférica e altitude. Elas são grandezas inversamente proporcionais, pessoal. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica.
Isso tem lógica. Perceba, se você vai em um local muito alto, a coluna de atmosfera que está sobre você é menor. Se é menor, então a pressão atmosférica também é menor. Tá? Em contrapartida, se você for numa região bem baixa, ao nível do mar, por exemplo, a pressão atmosférica ela vai ser maior, porque a coluna de gás sobre você também é maior. Okay? Então, pressão atmosférica e altitude são grandezas inversamente proporcionais. E aqui a gente tem uma tabela, então, para fazer essa relação. A altitude, a pressão atmosférica de 76 centímetros de mercúrio, a 500 metros, 76 centímetros, 1000 metros, 67 centímetros de mercúrio e assim por diante. Bom, até 10.000 metros, em que a pressão atmosférica é de 21 centímetros de mercúrio. Ok, gente? Muito bem. Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Resolvam os exercícios e até a próxima.